Olá pessoal, tudo bem? Hoje na disciplina de Fisioterapia em Saúde do Idoso, nosso grupo vai apresentar o seminário sobre a insuficiência renal. Os acadêmicos são Ana Luísa Santos, Yuri Guerra, Cristiane, Letícia Peixoto, Luma Dias e Renata Macário, tendo como professora a Amanda Leopoldino. Para darmos início, precisamos falar do órgão responsável, que é o rim. Ele vai ser responsável, então, pela produção da urina, a qual contém, entre outros componentes, a ureia, o ácido úrico e outras substâncias resultantes do metabolismo do corpo. A gente tem dois rins. O rim direito está logo abaixo do fígado e o rim esquerdo está localizado abaixo do baço. Ambos ficam na gordura perirenal, posterior ao peritônio, próximo às paredes posterior do abdômen e paralelo à coluna vertebral. O rim, então, é composto pelo córtex renal, que é a parte mais externa, a medula renal, que é a parte mais interna, e o conjunto dessas medulas formam as pirâmides renais. A unidade funcional do rim é conhecida como néfron. Ela filtra elementos do plasma sanguíneo e envia o que for indesejável para a urina. O rim nos adultos tem de 11 a 13 centímetros de comprimento, de 5 a 7,5 centímetros de largura e de 125 a 170 gramas no sexo masculino e 115 a 150 gramas no sexo feminino. Possuem segmentos renais e cada segmento tem vascularização própria. Se houver um tumor em algum desses segmentos renais, pode ser feita a ressecção sem prejudicar o órgão inteiro. A gente tem o segmento superior, o segmento inferior, antero-superior, antero-inferior e o posterior. Aqui a gente tem uma imagem representando todas as estruturas presentes no rim. O rim tem ação hormonal com dois principais hormônios, que é o ADH e a aldosterona. O ADH vai promover a reabsorção de água e ele é importante pois evita a perda exagerada de água e garante a osmolaridade normal no sangue. Já a aldosterona vai estimular a retenção de sódio e a excreção de potássio pelos rins, desempenhando um importante papel na manutenção das concentrações de sódio e potássio normais no sangue e no controle do volume sanguíneo e na pressão arterial. Falando sobre a insuficiência renal, ela é a condição no qual o rim perde a capacidade de efetuar suas funções básicas. A insuficiência renal pode ser aguda, quando ocorre súbita e rápida perda da função renal, ou crônica, quando essa perda é lenta, progressiva e irreversível. A insuficiência renal aguda também é conhecida como lesão renal aguda. Ela é comum em pacientes que já estão no hospital com alguma outra condição. Ela pode se desenvolver rapidamente durante algumas horas ou mais lentamente durante alguns dias. Normalmente, as pessoas que estão gravemente doentes e necessitam de cuidados intensivos estão em maior risco de desenvolver ela. Ela pode ser fatal e requer tratamento intensivo, mas, no entanto, pode ser reversível, tudo depende do estado do paciente. A insuficiência renal aguda pode se transformar em crônica se a lesão for muito grave e não houver possibilidade de recuperação completa. A insuficiência renal crônica é uma doença de elevada morbidade e mortalidade. O SUS é responsável por 87,2% do custo total da terapia de substituição renal. 15,2% é o número de pacientes que acabam morrendo com essa insuficiência renal crônica. As doenças que comumente levam à insuficiência renal crônica é a hipertensão arterial e o diabetes. E ela é representada pela perda gradativa, lenta e progressiva da função de alguns néfros. É uma condição silenciosa e a realização do diagnóstico precoce é fundamental. Uma curiosidade é que a SNB, que é a Sociedade Brasileira de Nefrologia, em 2014, promoveu no dia 13 de março o tema 1 e 10, um rim envelhece assim como nós. Ela foi feita para chamar atenção para a alta prevalência de DRC, que pode chegar a 10% da população, especialmente entre idosos. Os sinais e sintomas de insuficiência renal aguda podem incluir a diminuição da produção de urina, embora ocasionalmente a urina permaneça normal, retenção de líquidos causando inchaço nas pernas, tornozelos ou pés, sonolência, perda do apetite, falta de ar, fadiga, confusão, náusea e vômitos, convulsões ou coma em casos graves, dor ou pressão no peito. Mas às vezes a insuficiência renal aguda não causa sinais e sintomas e é detectada através de testes de laboratório realizados por outra razão. Sobre a insuficiência renal crônica. A progressão lenta da doença permite que o organismo se adapte à diminuição da função renal. Por isso, em muitos casos, a doença não manifesta sintomas, até que haja um comprometimento grave dos rins.
Nesses casos, os sinais são aumento do volume e alteração na cor da urina, incômodo ao urinar, inchaço nos olhos, tornozelos e pés, dor lombar, anemia, fraqueza, enjoos e vômitos e alteração na pressão arterial. Prevalência e existência. A prevalência geral de doença renal crônica foi de 21,4% nos idosos, com os fatores de risco associados como idade, diabetes, síndrome metabólica, autoavaliação de saúde ruim, hipertensão arterial e obesidade, sendo assim uma prevalência alta entre os idosos. Em um artigo, foi feita uma pesquisa de prevalência da doença em mulheres idosas com idade superior ou igual a 60 anos, em que foi registrado que 61,56% das mulheres participantes tinham insuficiência renal. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, em 2014, no Brasil, haviam 97.586 indivíduos em tratamento dialítico e, em 2012, 34.366 pacientes iniciaram o tratamento, entre os quais 31,9% possuem idade igual ou superior a 65 anos. Possuir doença renal crônica aumenta muito as chances de um indivíduo ser frágil. A prevalência de fragilidade é maior em pacientes com doença renal crônica, que é de 15%. Em um estudo, foi registrado a predominância do sexo masculino, que é de 70%, sendo a idade média de 71 anos. Observou-se também que a maioria pertencia à cor autodeclarada branca, 78,3%. Como tratar? A atividade física regular está associada ao aumento na qualidade de vida e na redução de morbidade e mortalidade da população em geral, e principalmente em pacientes com doença renal crônica. A aptidão cardiorrespiratória e a massa muscular, mesmo nos estágios iniciais da DRC, elas continuam diminuindo com a progressão da doença, e a recuperação total, geralmente, ela não é alcançada nem com o transplante. Já a atividade física, ela regula e beneficia as funções cardiometabólicas, neuromuscular e cognitivo em todos os estágios dessa doença. Os exercícios resistidos apresentam uma melhora em muitas funções, como na pressão arterial, na função cardíaca, principalmente dos pacientes que estão em hemodiálise, na força muscular, na capacidade respiratória, na redução da atrofia muscular e tendo excelentes resultados na qualidade de vida desse paciente. Estudos sistemáticos mostram que pacientes com DRC que realizam exercícios resistidos melhoram sua aptidão física, mas principalmente a psicológica, melhorando a qualidade de vida do indivíduo. Pacientes que se exercitam durante a hemodiálise apresentam melhoras no estado urêmico. Estudos mostram que exercícios realizados por 6 meses durante a diálise aumentam a remoção da ureia em 20%. Os exercícios resistidos na intensidade leve e moderada aumentam a eficácia do tratamento e auxiliam na recuperação, porque aumentam a capacidade funcional, a força, a atrofia muscular e a potência. A prescrição do tratamento físico deve ser individualizado de acordo com a função física do paciente, com ênfase no envolvimento regular e na avaliação do progresso. Os pilares de uma prescrição de exercício individualizado incluem avaliar a função de linha de base como uma avaliação de saúde e abordar potenciais de precaução de segurança. Como exercícios, nós temos alguns exemplos, como o aeróbico, um ciclismo, uma caminhada, uma natação, uma frequência de 2 vezes na semana, numa resistência moderada, num tempo de 20 minutinhos. De resistência, exercícios multiarticulares que afetam os músculos antagonistas, agonistas, uma frequência de 2 vezes na semana, uma intensidade mais elevada do que o aeróbico, de 60% a 70%, com uma repetição de 10 a 15 repetições e aumentando gradualmente. De flexibilidade, combinar sempre o aeróbico e um exercício de resistência com a frequência de 5 vezes na semana, num tempo de 10 minutinhos. Alongamentos passivos também são muito bons dos membros inferiores, trabalhar a musculatura do quadríceps, dos isquios tibiais, adutores, abdutores, já nos membros superiores, o abdômen, o bíceps e o ombro. Agora vamos falar sobre o artigo intitulado de Efeito do exercício resistido intradialítico em pacientes renais crônicos em hemodiálise. Bom, o nosso artigo relata o estudo do efeito do exercício resistido intradialítico
onde a qualidade de vida e as funções do paciente eram alvo principal de melhora. Também foi avaliado no início e ao final do protocolo algumas variáveis, como creatina, ureia, entre outras, e também foi aplicado o teste de qualidade de vida por meio do questionário Medical Outcomes Study 36, mais conhecido como SF36. Para os métodos, foram avaliados 60 pacientes voluntários. Os critérios de inclusão foram portadores de doença renal crônica e diabetes mellitus tipo 2 em diálise, com tempo de diálise de mais de 6 meses e idade entre 40 a 75 anos para ambos os gêneros. Já os critérios de exclusão foram pacientes que possuíam amputação de membros, insuficiência cardíaca congestiva, claudicação intermitente, angina, sequela de acidente vascular encefálico, neuropatias periféricas, pessoas com cifose e pacientes que já realizavam exercício resistido. Para a intervenção, os pacientes foram divididos em grupos e foram avaliados durante 8 semanas, realizando exercício resistido 3 vezes na semana. O programa de exercício resistido foi composto por uma fase de alongamentos passivos de membros inferiores, exercício resistido nos grandes grupos musculares e a fase de resfriamento. A série de exercício resistido foi composta por 8 exercícios, sendo 3 séries de 12 repetições, trabalhando a musculatura do quadríceps, isquiotibiais, adutores e abdutores dos membros inferiores, abdômen, bíceps braquial e ombro. Os resultados encontrados mostraram que o exercício resistido teve impactos na melhora da avaliação dos parâmetros de qualidade de vida, como capacidade funcional, forma corporal, redução da dor, saúde geral, vitalidade, função social, estado emocional e saúde mental. Agora o nosso grupo vai apresentar sobre o caso clínico do Hospital Universitário de Ciências Médicas, no qual fizemos a visita no dia 28 de abril. Sobre a anamnese, a paciente é a mulher de 72 anos. Tinha como única comorbidade a insuficiência renal crônica. Era independente, sem alterações na marcha, sem comprometimento respiratório, mas era previamente rígida no sistema motor. A paciente foi admitida no Hospital Universitário de Ciências Médicas no dia 9 de abril de 2021. Apresenta insuficiência renal crônica, abandonou a hemodiálise por 2 anos, obteve piora e procurou uma UPA no dia 7 de abril. Apresentou prostração, confusão mental, edema agudo e retenção urinária. Precisou da ventilação mecânica devido à sepse e obteve choque pós-tubo, necessitando então de noradrenalina. No dia 10 de abril, ao realizar o exame de cultura, apresentou infecção urinária. Realizou a hemodiálise, mas foi preciso interromper devido a uma fístula. Fizemos a visita acompanhados da fisioterapeuta e da enfermeira, que deixaram bem claro que a paciente era poliqueixosa. Por isso, a necessidade da equipe multidisciplinar era fundamental, composta pelo médico, fisioterapeuta, enfermeiro e psicólogo. A paciente tinha acesso venoso para receber a medicação, o antibiótico, que era suscetível então à infecção. A fisio realizou os exames físicos e constatou então a lesão por pressão no calcâneo, padrão respiratório bom porque não necessitava de oxigênio e fez a avaliação de força e funcionalidade. Ela utilizou a escala MRC, em que o score máximo é de 60 pontos, e a paciente pontuou 30. Nos membros superiores, ela obteve grau 2 na flexão de ombro, grau 3 na flexão de cotovelo e grau 3 na flexão de punho. Já nos membros inferiores, ela obteve grau 2 na flexão de quadril, grau 3 na flexão de joelho e grau 3 na flexão tibiotársika. Ela utilizou também a escala de estado funcional, em que ela pontuou 35 pontos. Essa escala avalia transferências e a capacidade de se manter em algumas posições, que é rolar no leito, passar de deitado para sentado, manter-se na posição sentado, sentado para de pé e permanecer em pé. A paciente estava restrita ao leito. A fisioterapeuta, ao tentar realizar o tratamento, ela se queixava de tontura e não realizava os comandos, era pouco cooperativa. Por isso a fisio não conseguia evoluir. Ao consultar o médico em relação a essa tontura, ele disse que não havia registro prévio do quadro. Para criar a intervenção, ele encara assim um caso clínico ao nosso artigo. Fizemos de forma adaptativa para o quadro do paciente, que é acamada e possui vontade de voltar às funções que desenvolvia antes. A intervenção, então, se faz de modo com que ocorra adução e abdução de quadril, utilizando
uma banda elástica, dorsiflexão e flexão plantar, utilizando também banda elástica, e elevação frontal de ombros, utilizando halteres. Com isso, a Físio relatou para a gente, então, que os objetivos com a paciente são a mobilização precoce, recuperar e manter a função, fortalecer os membros superiores e inferiores, intervir na atividade de participação e no risco de quedas, tornando ela mais ativa e torná-la mais independente. Para alcançar esses objetivos, é trabalhado, então, com base no nível motor, que vai de 1 a 8. No nível 1, o paciente é instável hemodinamicamente, totalmente passivo e acamado. No nível 2, que é o caso da paciente que acompanhamos, a paciente que se consegue fazer um ativo assistido no leito, mas não consegue tirar dele. No nível 3, é a transferência passiva da paciente para a poltrona. No nível 4, tem um treino ortostático. No nível 5, passar o paciente para a poltrona de forma ativa. No nível 6, a paciente é capaz de deambular pelo menos 10 passos. Nível 7, a paciente é capaz de caminhar 25 metros. E no nível 8, a paciente é capaz de subir e descer escadas. É trabalhado com o nível motor atual da paciente e a meta estabelecida. O objetivo é sempre evoluir na mobilização e torná-la mais independente possível. A paciente, então, como eu disse, se encontra no nível 2 e a meta é, no mínimo, evoluir para o 3. Oi, gente. Agora a gente vai para as perguntas. E a primeira que a gente colocou aqui vai ser assim. A insuficiência renal crônica é um problema de saúde pública no Brasil, como vimos no slide anterior. Em relação à assistência a pessoas com insuficiência renal crônica, assinale a alternativa correta. Letra A. O tratamento independe do estágio da evolução da doença. Letra B. O controle da hipertensão arterial e da diabetes mellitus auxilia no controle e prevenção da insuficiência renal crônica. C. O transplante renal é uma terapia substituta que pode ser realizada apenas por meio de fístula arteriovenosa em membros superiores. D. A diálise peritoneal pode ser realizada por meio de fístula arteriovenosa ou de catéter venoso central. A segunda pergunta, a gente vai falar sobre a doença renal crônica em específico. Assinale a opção correta em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Letra A. A DRC tem curso prolongado e apresenta sintomas já no início da sua evolução. Letra B. A fragilidade é mais observada em indivíduos com doença renal aguda. C. Uma produção desequilibrada de ADH e aldosterona podem iniciar o quadro de insuficiência renal se não for revertida. D. O tabagismo leva a um pior prognóstico de insuficiência renal, mas não interfere no risco do indivíduo de desenvolver DRC. Agora a terceira e última pergunta. Marque V ou F de acordo com as afirmativas diante de tudo que foi apresentado sobre insuficiência renal. Primeira alternativa. A paciente do caso clínico apresentado, seguiu com seu tratamento de hemodiálise de forma efetiva, sem interrupções ou agravos. Segunda alternativa. A insuficiência renal aguda não necessita de preocupações do sistema de saúde por ser uma condição menos fatal. Terceira alternativa. Pela anatomia, os conjuntos das pirâmides renais formam o córtex renal. Quarta alternativa, a predominância do sexo masculino em torno de 70%, sendo a idade média de 71 anos. Essas são as nossas referências. E muito obrigado pela atenção.